só fico triste que em nenhum desses filmes, quando algum criminoso fica perguntando quem é você pro Robert McCall, ele nunca fala I am the Equalizer. Poderia ter, né? Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre O Protetor, capítulo final, novo filme da franquia de ação dirigida pelo Antoine Fuqua. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Você piscou e o Denzel Washington virou um novo astro de ação na mesma linha do Liam Neeson depois dos filmes do Busca Implacável, onde, como eu comentei na minha retrospectiva aqui sobre a franquia, você tem um ator veterano da década de 70, 80, 90 se reinventando como um astro de ação um pouco mais velho nos anos 2000 e 2010. O Protetor, naturalmente, é baseado na série de TV O Justiceiro da década de 80, que também gerou um reboot com a Queen Latifah em 2021, The Equalizer, e resultou numa franquia de ação consideravelmente lucrativa para a Sony Pictures. Tanto o primeiro filme de 2014 quanto a continuação de 2018 fizeram 190 milhões em bilheteria, e agora você tem esse terceiro filme que já está em cartaz nos Estados Unidos há praticamente um mês já, que também se provou um sucesso financeiro, principalmente pelo nome do Denzel Washington. Acho que ele é o grande chamariz desses filmes e também o motivo pelo qual eles continuaram sendo produzidos. Essa é a primeira trilogia, é a primeira continuação que o Denzel Washington fez na carreira inteira dele. Então, depois do segundo filme, a Sony Pictures correu aí para sair com o terceiro, com produção toda feita na Itália, com Antoine Fuqua, o Jason Blumenthal e o Todd Black voltando como produtores também. Basicamente, toda a equipe criativa se reúne aí para entregar O Protetor, capítulo final, que, apesar de ter esse subtítulo aí, né, quase que exclusivamente para o Brasil, para a América Latina, eu ainda poderia ver o Denzel e o Antoine Fuqua fazendo vários desses daqui, porque esse Protetor 3 segue o mesmo padrão de qualidade. A história do filme segue o ex-agente Robert McCall, vivido por Denzel Washington. Após se acidentar em uma missão, McCall é acolhido pelo povo de um vilarejo na Sicília, Itália. Habituando-se com uma vida normal e pacífica, Robert precisará invocar seu lado mortal quando o vilarejo é ameaçado por uma facção criminosa local, conectada com a máfia. Basicamente, é a aventura italiana de Robert McCall, Denzel Washington lutando contra a máfia, né? Então, se você assistiu os dois primeiros filmes e gosta deles, você sabe que é pura fórmula, ele não tem nenhum invencionismo, nenhuma revolução no que ele está fazendo em termos de história, de narrativa, de como um filme de ação funciona. Eles são bem clichês, mas muito funcionais graças ao carisma do Denzel Washington. E para esse terceiro filme, o roteirista Richard Wenk, do filme anterior, segue o mesmo padrão, só que ele traz uma coisa um pouco diferente aqui, até pela ambientação italiana, que é o fato de que o Protetor 3 é um faroeste moderno. Você tem aquela velha e consagrada premissa do pistoleiro solitário que acaba encontrando paz e se afeiçoando pelas pessoas de um vilarejo, com as atividades e com o povo. Aí você tem o vilarejo ameaçado por bandidos e a violência desperta novamente. Clássico dilema de faroeste, onde até mesmo um chapéu fedora é colocado na cabeça do Denzel Washington. E isso funciona muito bem. Apesar de eu ter achado o primeiro ato desse terceiro filme um pouco mais lento, um pouco mais arrastado, senti falta de tudo que tinha no primeiro e no segundo filme, do Robert McCall interagindo com o pessoal do bairro, sendo motorista de aplicativo, que ainda é o meu elemento preferido desses três filmes. Esses aqui é um pouco mais introspectivo, porque como o Robert McCall está se recuperando de um ferimento aí, então tem muitas cenas dele passeando, ele andando pra lá e pra cá, dele indo na peixaria, e tudo isso novamente é muito legal por conta do carisma do Denzel Washington, como sempre. Não é nenhuma novidade, não é nenhuma surpresa, ele é um tremendo ator e torna qualquer decisão, qualquer entrega de fala em algo muito interessante, né? Tem um diálogo que ele tem com a Dakota Fanning, por exemplo, que durante todo o diálogo ele tá meio que mexendo na cadeira, ele tá meio que dobrando um guardanapo, então ele sempre encontra algo interessante para se fazer durante as cenas, né? Então isso garante nosso interesse completo. E é justamente com a entrada da Dakota Fanning que o filme ganha um pulso novo para mim, né? Ela interpreta uma agente da CIA que faz uma conexão com a facção criminosa que o Denzel Washington justamente está se envolvendo, e aí sim a trama engata, você começa a entender melhor qual é a situação onde Robert McCall foi se meter desde o começo do filme, porque ele começa
começa meio em mídia ré, você não entende exatamente o que ele tá fazendo, mas aí o roteiro do Richard Wenk tem um círculo completo muito interessante quando você chega no final. E olha, é bem bacana ver essa reunião do Denzel com a Dakota Fanning 20 anos depois do Chamas da Vingança do Tony Scott. Todas as cenas entre eles são diálogos, né, onde cada um deles está tentando ficar à frente do outro, né? A Dakota Fanning é uma agente da CIA meio novata que está tentando se provar e o Denzel Washington não quer entregar o jogo inteiro para ela, então tem cenas e interações bem divertidas de ver. Mas eu definitivamente preciso falar da mudança de tom gigantesca que o Antoine Fuqua faz com o Protetor 3, porque se os dois primeiros eram filmes policial, de ação, e esse terceiro tá indo pela linha do faroeste, eu não posso deixar de mencionar que ele tá também transformando o Robert McCall numa figura meio Michael Myers. Aqui ele literalmente é aquela máquina de matar assustadora que você tinha vislumbres no primeiro e no segundo, onde o Robert McCall falava que a esposa dele não gostava de quem ele era, do tipo assassino que ele tinha que se tornar. Quando você viu o primeiro e o segundo, você entendia, ah, tá, beleza, ele é habilidoso, ele sabe lutar. Nesse terceiro filme ele é praticamente um psicopata e muito disso se forma através da direção do Antoine Fuqua, porque você não tem cenas de ação tradicional de tiroteio, de luta. Você tem cenas onde todos esses criminosos, capangas e mafiosos estão indo para abate. Você tem o ponto de vista desses personagens, das ações e golpes do Robert McCall nesse filme, o que eu acho que é interessante também para não exigir tanto fisicamente o Denzel Washington, afinal ele tem quase 70 anos já, mas também cria essa figura do bicho-papão, do Baba Yaga do John Wick, assim, né? Ele aparece nas sombras, você nunca vê direito o que ele tá fazendo, e quando você vê as ações é extremamente brutal, é violento, é muito mais gore do que o primeiro e o segundo, sem sombra de dúvida, e eu acho isso interessante, né? Desde a primeira cena, onde o Fuqua faz algo muito interessante, é quase um plano sequência, que você acompanha esse personagem que você não sabe quem é, aí você vai descobrindo que ele é meio que o chefão, né, dessa operação criminosa, até ele entrar na mansão dele e ver uma pilha de corpos espalhados pelo chão, muito sangrento, muito gore, e você chega e você vê que o Denzel Washington tá no final de uma cena de ação, né? Ele tá lá sentado esperando e você acompanhou do ponto de vista de um capanga, sabe? Eu achei isso muito elegante, muito bem feito. Acho que o Antoine Fuqua evolui bastante como diretor também aqui. Ele trabalha agora com o Robert Richardson, que é um dos melhores diretores de fotografia da atualidade, então tem muita atmosfera, eles aproveitam muito bem essa ambientação italiana, da arquitetura, da iluminação, e de novo, né, como o Robert McCall é literalmente um fantasma nesse filme, em nenhum momento você acha que esses criminosos têm a menor chance, o que é uma experiência interessante, né? Eu comentei aqui sobre como Jogos Mortais 10 te faz torcer pelo psicopata, pelo vilão. O Protetor 3, né, não dizendo que o Robert McCall é o vilão desse filme, mas ele faz uma coisa interessante, que é você pegar a figura de ação e transformar numa coisa realmente assustadora, né? Não é tão badass quanto um John Wick, sabe? É realmente uma coisa do tipo, meu, esse cara é uma máquina de matar, ele é um exterminador, literalmente. Eu acho que isso é bem reforçado pela fotografia do Richardson e principalmente por um tema musical eletrônico pesado, bem instigante, que é feito pelo compositor Marcelo Zardos, um brasileiro. Eu não conhecia o trabalho do Zardos, mas ele já tá aí em Hollywood há um tempão, já trabalhou com o Antoine Fuqua várias vezes. Uma ótima trilha sonora que ele faz aqui. Eu fico muito feliz que o Denzel e o Fuqua tenham conseguido fazer um terceiro filme do Protetor. Sério, Denzel Washington tem uma trilogia para chamar de sua. E principalmente, eu fico muito feliz em ver que é uma trilogia mega consistente, né? Os três filmes são bons, eles têm fórmula, eles têm clichê, mas eles são muito elevados pelo carisma do Denzel Washington, pela direção bem precisa do Antoine Fuqua, que consegue mostrar aspectos diferentes em cada um dos três filmes, com esse terceiro sendo o mais diferente, o mais sombrio, o mais violento, mas que, né, se eles realmente quiserem acabar nesse terceiro filme, acho que é um bom ponto para se terminar a história. Mas eu queria mais, viu? Para o Protetor, capítulo final, eu dou uma nota 7. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Protetor 3, suas opiniões gerais sobre essa trilogia do Antoine Fuqua. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.